A União Europeia também planeja corrigir as declarações em breve, de modo geral. Existem coisas que não se pode mais dizer, isso começou com a pandemia. Sempre me orgulhei de pensar de forma independente. Atualmente, pensador independente é um insulto, não sendo mais permitido sê-lo. E com isso chegamos ao assunto que você mencionou. É incompreensível porque as coisas estão acontecendo assim. É por causa da mídia que, infelizmente, também não tem mais nenhum tipo de correção. Eu me lembro da época em que Strauss era uma figura excêntrica, quando esse Strauss brigava com a revista Spiegel. Antigamente era intenso e focado no assunto em si. Hoje tudo é padronizado e anda em paralelo. E quanto à saúde, agora vou entrar no assunto. Há 50 anos os partidos, sejam eles de esquerda, vermelhos, pretos ou verdes, dizem: se você votar em mim, querido cidadão, eu vou cuidar de você por toda a vida. Eles o convenceram de que ele não era responsável por si mesmo. Ele não faz isso por burrice, mas porque foi martelado na cabeça dele. E mais uma coisa para martelar. Eu sou realmente um Matusalém. Mas eu, depois da guerra, ainda conheci a máquina de propaganda do Terceiro Reich. Ela estava lá na estante. Era um radioreceptor 40x40. Naquela época, algumas vezes por dia, saía dali a voz do Goebbels e do Führer. Mas era só isso. Hoje, a máquina de propaganda tem 1,80 m por 1 metro e sai propaganda a cada minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso deixa as pessoas malucas, elas não ouvem mais nada o dia inteiro. Desliguei isso, não vejo mais, só deixo o rádio de trânsito ligado quando estou dirigindo. Começa na quinta à tarde, sábado tem churrasco, precisa comprar carne no Rewe. 1 quilo por 10 euros aproximadamente, eles sugerem que você compre isso ou aquilo, caçador de ofertas. Somos todos caçadores de ofertas por natureza. Mas, se eu for minimamente sensato, tenho que pensar, como é possível que algo seja tão barato assim? Antigamente existia a expressão Jacó barato, e todo mundo sabia que ali estavam liquidando alguma coisa. Hoje em dia, quando algo é vendido barato, está sendo liquidado ou é uma fraude oferecido só para atrair as pessoas. Então, elas acabam comprando não o que é de bom preço, mas o que foi feito de forma barata e vendido caro. Ou seja, recebemos informações erradas, somos constantemente desinformados para que continuemos seguindo esse caminho. Isso afeta todos, não apenas na escola, mas também no jardim de infância, onde já deveria começar. E aconteceu uma história nesse jardim de infância que ainda tinha uma área externa onde havia uma árvore solitária. E como as crianças costumam fazer, uma delas subiu na árvore, caiu e quebrou o braço. Eu também passei por isso. Com o braço engessado, nem andava de bicicleta. Para criança, braço quebrado não é problema. Só que hoje em dia isso é um sacrilégio. Essa criança foi prejudicada por causa desse jardim de infância. Sabe o que aconteceu? Cortaram a árvore para que nunca mais uma criança caísse dela. Em vez de mandar todas as crianças subirem na árvore e dizer: gente, vocês precisam praticar, porque quem cai da árvore é burro demais para ficar lá em cima. Não, cortaram a árvore. O mesmo ocorre com as crianças que hoje são levadas para a escola de Sport Utility Vehicle. Essas crianças nem têm mais a chance de acordar. Elas são tiradas do sono, colocadas no Sport Utility Vehicle e continuam dormindo na aula. Elas não têm culpa disso. Elas são feitas assim, mas tente dizer para uma mãe: deixe seu filho ir sozinho para a escola. Ela vai surtar. Você está maluco? Meu filho vai ser atropelado na próxima esquina. Eu tenho que levar isso para a escola. Eu quis acabar com essa brincadeira e fui procurado por uma escola. Professor, o senhor não pode nos ajudar? Vou pensar em alguma coisa. E era uma escola onde muitos alunos precisavam pegar o ônibus, porque era uma região de montanhas e vales, então também não podiam ir de bicicleta. Então eu disse: pessoal, se vocês têm um ônibus escolar, então é muito simples. Vocês mudam o ponto de ônibus 1,5 km para dentro da floresta. Lá, as crianças descem e têm que caminhar 1,5 km até a escola. E elas têm 3 km para caminhar, porque de outro jeito não dá. Não, isso a gente não pode fazer. Esse é outro caminho para a escola. E mudar o ponto de ônibus, isso a gente não pode fazer. A gente não pode fazer isso. Com isso, o assunto estava encerrado. Teria sido muito fácil. Também poderiam ter feito um estacionamento ali, onde as pessoas chegariam com seus SUVs. Todas as crianças teriam sido obrigadas a andar. Porque isso funciona. Quando você é forçado ou obrigado a fazer algo, só quando você é poupado disso. Nós somos acomodados.
Nós economizamos calorias. Antigamente nós tínhamos pouco. Hoje nós temos demais. Ainda mantemos a mentalidade de economia, evitando o desnecessário. Se continuarmos assim, todos acabaremos prejudicados. Basta observar. Mas não é o indivíduo, e sim a sociedade. Você mencionou a pandemia várias vezes. Tivemos uma oportunidade incrível de iniciar uma campanha de saúde. Em vez disso, vivemos anos de medo e estresse, algo que foi incutido em nós. Como o senhor percebeu isso, olhando agora para trás como médico? Olha, eu tenho que dizer, foi uma época triste. Não só porque eu também fui afetado. Eu estava sempre viajando 2 ou 3 vezes por semana e sempre tive grandes amigos incríveis ao meu redor. De repente me vi sozinho, impossibilitado de sair. Foi algo marcante. Mas a outra coisa estava completamente clara para mim. Já havia anúncios, já tinham tentado pandemias antes, gripe suína, gripe aviária e assim por diante. Para mim, como imunologista, afirmo que o sistema imunológico depende da vitamina D para funcionar. Se o sistema imunológico está bem suprido com vitamina D, nós também estamos saudáveis. Vale lembrar que 90% das mortes são causadas por doenças não infecciosas. Para o corpo, uma infecção geralmente não é um problema, a menos que haja deficiência de vitamina D. E isso nós já comprovamos há décadas, sabemos que no inverno temos deficiência de vitamina D, aí vem a epidemia de gripe, na primavera o sol volta e a gripe desaparece novamente. E isso acontece no norte, da mesma forma que no sul, na Austrália, sempre de um lado para o outro. No momento em que se suplementa a vitamina D e toma suplementos durante o ano todo, os casos de gripe desaparecem. Os japoneses já comprovaram isso há 20 anos. Eles deram vitamina D para crianças em idade escolar só bem tarde, em novembro, e observaram quem ficava doente. 50% menos crianças doentes, crianças em idade escolar doentes, no primeiro não, imediatamente. Né? Então, quando isso realmente aconteceu, eu gravei um vídeo que ainda pode ser encontrado hoje, não foi censurado para as pessoas. Está vindo uma gripe, é um vírus diferente, mas não é um vírus novo, é um coronavírus que já é conhecido há muito tempo. E esse vírus, se vocês descansarem bastante e tomarem vitaminas, não vai fazer nada com vocês. Minha equipe me puxou pela janela e disse: chefe, fica quieto. Se você continuar falando, você vai ser silenciado. E já houve casos suficientes, como o caso do Bhakti e companhia. Bhakti é meu colega de trabalho de Mainz. Eu não o conheci, mas ele era o imunologista em Mainz, que realmente liderou um instituto lá como especialista em imunologia. E na televisão aparecem uns sujeitos duvidosos dizendo que são os verificadores de fatos e que sabem do que estão falando. Essas pessoas decoram bem, mas carecem de conhecimento técnico. Eu me lembro, as críticas à mídia que faço hoje são realmente de hoje. Eu acompanhei como a televisão surgiu. Foi uma grande conquista termos recebido notícias do mundo todo. E quando algo era surpreendente, a televisão convidava alguém ou colocava um especialista ao vivo. E esse especialista, por causa da sua experiência profissional, dava sua opinião pessoal e então cada um podia tirar suas próprias conclusões. Hoje em dia, aparece alguém dizendo que sabe tudo, que é o dono da verdade, mas na verdade não entende nada e só repete o que ouviu de outros. E quando isso se repete o tempo todo, se a pessoa não conhece outra coisa, acaba acreditando nisso. E foi assim que essa história surgiu. Porque aqui em Berlim nós temos o Instituto Robert Koch, onde a ciência realmente é feita de forma intensa. Lá, cientistas realizam pesquisas recentes, analisam e conduzem suas próprias investigações. Entre outras coisas, foi publicado sobre a vitamina D há 15, 20 anos. Ou seja, esses cientistas também lidaram com essa pandemia e escreveram documentos para a diretoria superior. Só que a diretoria superior contou uma história completamente diferente. Eles pressionaram. O pessoal lá de baixo escreveu que essas máscaras só podem ser usadas, são máscaras de proteção ocupacional, só podem ser usadas mediante prescrição médica. Eles inverteram completamente, disseram que são boas para todos. E o médico que disser que você não pode usar máscara, que emitir um atestado, vai para a cadeia. Em outras palavras, foi uma decisão política, não técnica, totalmente ao contrário do esperado. Segundo especialistas, pessoas com sistema imunológico forte passam por isso tranquilamente. Isso foi uma desinformação política, que hoje em dia até já é admitida. Isso significa, não sabíamos de nada melhor, mas vocês poderiam se tivessem perguntado aos especialistas.
Mas não é a competência técnica que é requisitada, e sim a opinião que é politicamente conveniente. Muitos colegas afirmam exatamente isso, que a ciência foi manipulada. E existe o prestígio de um cientista em falsear ou verificar teses e hipóteses, mas ali só valia uma narrativa. Se alguém se opunha a essa narrativa, era tratado como seu colega Bhakti e outros. Eliminado. Eliminado como um trator, praticamente. Certo, mas isso também não é novidade. Nessa intensidade é preciso dizer que esse é um tipo de governo que não lembra muito uma democracia quando se trata as pessoas desse jeito. Mas o fato de sermos enganados e traídos, até mesmo na ciência, também não é novidade. No século passado, nos anos 50, houve um cientista americano de alimentos, Ancel Keys. E Ancel Keys estava em sua torre de marfim pesquisando sobre o metabolismo das gorduras. E descobriu que existem países onde as pessoas têm uma alimentação muito rica em gordura e são muito saudáveis. Em outros países, onde as pessoas também consumiam gordura, elas adoeciam. Aí ele disse, isso é uma droga, porque não posso publicar isso. Eu preciso de uma história, tem que ser interessante. Então, usando sua autoridade, ele decidiu dizer que onde se come gordura, as pessoas ficam doentes. Ele publicou o estudo 7 países onde é comprovado que as pessoas morriam mais cedo. Mas ele omitiu que também tinha 7 países onde isso não era o caso. Como ele era um homem influente, tinha um grande instituto, o estudo 7 países se espalhou pelo mundo todo. E nós levamos 50 anos. O açúcar foi promovido, a gordura era ruim. Levamos 50 anos até que uma jornalista investigativa conseguiu desenterrar isso, mostrar que ele trapaceou, e então tudo mudou. E então disseram, ok, não é bom comer açúcar, porque o açúcar nos deixa doentes. Não o açúcar em si, carboidratos não são o problema, mas essa quantidade de açúcar que por motivos econômicos volta para os alimentos porque é extremamente barato, assim como os óleos ômega 6, a quantidade faz a dose, faz o veneno. Os gregos já afirmavam isso sobre a alimentação há 2000 anos. Se nos alimentarmos de forma unilateral, tenho um recado para os vegetarianos. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Porque quem se alimenta de forma unilateral ou quem segue uma dieta vegana tem uma grande probabilidade de não obter micronutrientes, justamente por isso. E o segundo caso é que quase nada do que cresce é realmente vegano, quase tudo que vocês compram é um produto artificial. E a recomendação alimentar, se você quiser uma recomendação alimentar comum, boa e simples, existe a frase, não coma nada que tenha uma etiqueta colada. A etiqueta colada indica que alguém manuseou e fez algo com o produto. Nada que nós humanos façamos é tão bom quanto a natureza. E por isso nada que tenha uma etiqueta colada. Nos produtos veganos quase sempre tem uma etiqueta colada. O perverso é que com esses produtos artificiais fazem algo que parece um schnitzel ou uma salsicha. É perverso você dizer que não precisa matar os pobres animais. Mas aí fazem um produto que parece um schnitzel. Isso é tão absurdo e é só marketing de novo. Um novo produto é criado e lançado no mercado. E as pessoas acreditam nisso, porque está em todos os jornais, passa na televisão, então acabam acreditando que se alimentar de forma vegana está na moda e que precisam fazer isso. É um ensinamento falso, pura e simplesmente. O ser humano é um onívoro. Isso pode ser comprovado pelos dentes, pela dentição, e isso é uma vantagem evolutiva. Aqueles que podem comer de tudo têm mais chances de sobreviver. Se a pobre vaca não tiver mais capim, ela morre. Se não houver mais frutas, comeremos folhas. Se não houver folhas, comeremos raízes. Se não restar nada, procuraremos por aí. Eu não preciso caçar um mamute. Isso indica que somos onívoros, o que aumenta nossas chances de sobrevivência. Mas tudo isso acabou, tudo isso vai acabar. Proclamado, dizem que isso é sabedoria. Não, isso não é sabedoria, é mentira e engano.